aqui ainda. Chegou um momento especial de nós enchermos aquele ciclo que eu falei. É como se fosse o download, né? Você tem que esperar do 0 até o 100. Aí no 100 você vai ter a sua bênção, em nome de Jesus. A convite do Espírito Santo, eu convidei um irmão e ele me deu um sustinho assim. Eu falei, irmão, quase que não vai. Aí eu pensei, meu, vai dar. Aí o irmão veio, apareceu, eu falei, glória a Deus. Irmão Kaique, hoje está com a oportunidade de trazer a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Pode você chegar aqui, irmão? O irmão vai encher, Deus vai encher o coração do irmão de palavras, bênçãos, para transmitir para toda a igreja. O irmão perguntou assim para mim, né? Irmão, quanto tempo de pregação? Eu falei, irmão, deixa Deus te usar. Isso aí, irmão. Até meia-noite tá bom. Nós temos o controle ali, né? Que é uma lei que é a lei do psil, né? Então é 10 horas. Aí esses dias eu aprendi uma coisa que é assim, é até 10 horas, mas tem um nível de barulho. Mas o barulho pentecostal, para nós é bom. Aleluia. Mas talvez para o mundo lá fora incomoda. Mas, irmão, deixa Deus te usar. Amém? Até meia-noite, como a irmã disse, aí tá bom demais. Ainda vamos ficar com vontade mais ainda, mas amém. Tá bom? Nosso irmão Kaique está com a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor. Estenda as suas mãos para nós apresentar o servo do Senhor, que vai ser usado como instrumento nas mãos do Senhor nessa noite. Amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, Senhor Jesus Cristo, apresentamos, Senhor Jesus, a vida do Kaique agora neste momento nas tuas mãos, Pai. Senhor Jesus, usa, Senhor, o teu filho, Deus, como instrumento nas tuas mãos para transmitir aqui a tua palavra. Que o Senhor venha usá-lo, Senhor, inteiramente, Senhor, para transmitir aqui a tua palavra, Deus. Não importa, Senhor, o horário, não importa quem não gostar, quem não gostar, o importante é que a sua palavra vai ser transmitida nesta noite. E é como a sua própria palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o que nós te pedimos, te agradecemos, e usa teu filho como instrumento nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmão Kaique está com a palavra nessa noite. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Minha vida é do Mestre. Louvo a Deus por essa oportunidade. O irmão falou do susto, né? Porque ele me fez o convite ontem e perguntou se eu tinha algum compromisso, né, com a faculdade. E eu fui olhar a agenda e não tinha, né? E hoje, 7 horas da noite, estava vindo para cá, o professor coloca uma atividade, olha só. Mas tudo que aconteceu hoje foi para confirmar essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu poderia pregar sobre Moisés, né, Elias. Eu queria sobre Jeremias, mas Deus me chamou a pregar sobre Jesus. Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus 12. A partir do versículo 9. Deus cuida nos mínimos detalhes. A minha Bíblia tem o título A Cura do Homem que Tinha uma das Mãos Mirradas. E o tema ao qual o Senhor colocou no meu coração é Jesus estende a mão. Amém? Peço que os irmãos acompanhem a leitura a partir do versículo 9. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Os irmãos podem se assentar. Essa palavra que o Senhor colocou em meu coração é muito forte e tem que ter bastante discernimento para entender. E o que eu pude entender nessa passagem? Que Jesus ele mostra para nós 4 situações.
Ele estava indo com seus discípulos, ele se preocupa, né, com aquele homem, se preocupa em ensinar, em repreender e em curar. E para quem não sabe, mirrada significa seca, magra, desidratada. E eu pude entender o quantas coisas podemos fazer com nossas mãos, né? E ao decorrer desse culto, o Senhor vem confirmando a palavra. Esforça-te, né? Tem bom ânimo. Com as nossas mãos nós podemos proferir palavras más, né, contra as pessoas. Podemos amaldiçoá-las, podemos escrever versículos bons, como também podemos escrever cartas ruins. João, pode falar, por favor. E fazer igual a missionária, né? E o Senhor, Ele nos mostra que é necessário que nós estendemos as nossas mãos. Ele poderia ter curado aquele homem simplesmente falando, mas foi necessário que ele estendesse as mãos. É necessário que você estenda as mãos. Jesus, Ele pode fazer tudo, o impossível que você menos imaginar, mas é necessário que você se dê também. E pensando nisso, eu fui levado a entender que com as nossas mãos nós podemos apertar a mão de outras pessoas que estão com maldade conosco e nós não sabemos disso, mas Jesus sabe. Amém? Lá em Provérbios 14 diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final leva o caminho da morte. Forte, né? Mas nós cremos no caminho da vida, que é Jesus. Glória a Deus por isso. Nós temos somente que confiar nele e agradecer por tudo, que ele cuida dos mínimos detalhes. Hoje eu fui lá na Sé com o meu avô a trabalho, e quando eu estava saindo de casa, já um pouquinho atrasado, né? Eu fui falar com minha avó e ela falou assim: cadê a sua máscara? Eu falei: tá no bolso. E cadê a sua? Eu perguntei para ela. Ela falou: tá lá em cima. E eu poderia ter falado só ok e ido embora, né? Mas não. Eu falei: mãe, eu chamo minha avó de mãe, eu vou lá pegar a sua máscara. E eu fui, peguei a máscara, desci. Quando eu dei tchau pra ela e fui indo já no caminho, eu voltei de novo, porque a blusa do meu avô estava toda suja. Era incrível, não estava suja atrás, e quando a gente estava indo, estava. E eu voltei para trás de novo para pegar a blusa dele e já subi a escada assim, agradecendo: Senhor, obrigado por esse livramento. Porque tem situações que nós temos que entender que é um livramento do Senhor quando Ele nos para. Tem situações nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. E a partir dessa palavra, eu pude entender que é necessário nós abrirmos mãos. Aleluia, Deus. Abrirmos mãos de amizades, de ambientes, de palavras, de atitude. Muito forte essa palavra. Porque se nós não abrirmos mãos, se nós continuarmos fazendo as coisas ruins com essas mãos, esse veículo que Deus nos deu, né? Porque para o carro ser dirigido, precisa ter uma pessoa lá dentro. E para o corpo ser dirigido, precisa ter o Espírito também. E o Espírito que habita em nós é o que dirige o nosso corpo. E o Senhor foi colocando em meu coração pensar sobre nossas mãos, né? Igreja, abra a mão. É necessário. Porque vou falar por experiência própria, quando você abre mão das coisas, dos ambientes, das situações, você está abrindo mão para algo maior. Deus vai te abençoar. Ele pede que você estenda suas mãos para colocar a bênção sobre a sua vida. Então abra a mão, igreja. Abra a mão. Outra situação que aconteceu hoje, que eu entendi que Deus estava testando, né? Porque o professor ele podia ter colocado a atividade bem cedo, né, como outras vezes, mas não, colocou bem na hora que eu estava saindo para vir para a igreja. E eu fui levado a me questionar. Se Deus pedisse para mim abrir mão da faculdade, eu abriria? Se Deus pedisse para mim abrir mão do trabalho, eu abriria? Você abriria? E eu abri mão desse tempo para Deus vir aqui. Quando eu estava descendo para vir para cá, o carro estava todo dia, né? Toda hora. Mas não estava. Meu tio foi levar a minha prima. E aí o meu avô falou assim, que o carro, meu filho, o carro não está aqui. Eu falei: tá bom, pai, eu vou de Uber.
Aí eu chamei o Uber, já estava preocupado com o horário, né? Que eu tenho que chegar um pouquinho mais cedo para preparar ali o tripé. E aí parece que Deus para o tempo, né, irmãos? Quando é para fazer a vontade dele, parece que ficou indo tudo devagar. Mas mesmo assim, quando é necessário que nós ouvimos a palavra, porque essa palavra está vindo primeiro a mim. Quando é necessário, não há quem impeça. Foi chamado, eu chamei 2 Uber, porque o primeiro cancelou. Ele estava vindo, estava 5 minutos e faltava 10 para chegar aqui. Ele entrou ali a me pegar ainda, e tem toda essa rota. E quase nunca tem trânsito, né? Mas estava vindo uma fila de carro quando eu estava vindo. E eu preocupado. E aí o outro Uber que veio, ele perguntou se eu ia para Tiradentes. Já ia cancelar, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu estou indo para a igreja. Aí ele, ok. Então, entendi. Aí ele veio e, glória a Deus, eu consegui chegar aqui. Mas voltando à palavra, é necessário que nós abrimos mão. Tira um tempinho para mandar um versículo, para postar algo da parte do Senhor. Tira um tempinho para convidar as pessoas a virem para a igreja. Tira um tempinho para louvar o Senhor. É necessário. E pensando sobre isso, hoje eu fui conversar com um amigo meu. E é incrível como Deus faz. Eu já cheguei lá, vim da Sé no ônibus, desci para ir conversar com ele já. E eu fui na igreja que ele estava, né? Eu ia ir para outro local, para casa dele, e ele estava na igreja. Eu falei, amém, vou para lá. Fui para lá, tive uma conversa maravilhosa, só confirmação da palavra, mais ainda. E eu pude entender que não devemos temer, né? Deus está conosco. E é lindo você pensar dessa maneira. Você pensar que o Senhor está aqui do seu lado a todo momento. É lindo você pensar assim. E eu gosto de uma palavra lá em Isaías 40, que ele diz assim, tem umas traduções diferentes. Na minha Bíblia é diferente, mas eu vou falar da maneira que fica mais fácil a compreensão. Isaías 40 diz: nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Aleluia. Então basta descansar, igreja. Abra a mão. Abra a mão. Você pode não estar vendo, mas Jesus vê se as suas mãos estão mirradas, se as suas mãos estão secando por atitudes que você está fazendo. Abra a mão. O que você tem feito com as suas mãos? Pegou não. O que você tem feito com as suas mãos? É forte, né? Pare e pense. Porque Jesus, ele só quer nos abençoar. Nós ficamos pensando assim, às vezes vem umas dúvidas na cabeça, né? Igual eu estava querendo pregar sobre Jeremias, mas no final das contas a palavra que eu estava querendo se encaixa com essa. Passa dúvidas pela nossa cabeça, mas Deus diz, assim como ele diz lá em Jeremias, né? Para não temer. Aí Jeremias vai lá e questiona: eu sou uma criança. Nós nos questionamos, eu me questiono se eu seria digno de estar aqui em cima. Eu fico muito feliz, Deus sabe do meu coração, quando você está fazendo a obra, né? É muito bom. E ele diz: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, te formei por profeta. Ele diz isso a Jeremias, glória a Deus. E ele diz isso para nós hoje também. Ele nos conhece. Você pode estar escondendo aqui na igreja, pode estar escondendo do pastor, da missionária, do evangelista, mas de Deus você não esconde. Você não esconde suas mãos, você não esconde suas atitudes, suas palavras. Você não esconde quando você olhou para uma pessoa e julgou ela. Deus vai estar lá esperando para julgar. Então nós devemos ter bom ânimo, nos
esforçarmos, fazer reverência à obra do Senhor. Porque é fácil chegar aqui e falar: eu sou crente. Você é crente, mas você é cristão? É forte, né? Já parou para pensar o que Jesus faria no seu lugar? Já parou para pensar? O irmão Reginaldo comentou aqui um dia sobre o testemunho do mendigo. Já parou para pensar se Jesus teria ido direto? Não, Jesus parava. Assim como o irmão fez, isso é ser cristão, ter atitudes lindas, atitudes de você olhar e admirar, atitudes de você ver Cristo na pessoa. Isso é ser cristão. Meu Deus. Jesus. Eu fiquei pensando muito se deveria falar essas coisas, essas palavras. Porque ontem o evangelista fez o convite e eu fiquei pensando, a gente fica pensando, né? Nossa, eu queria falar sobre um profeta, né? Sobre Moisés, sobre Elias, sobre Jeremias, os homens mais usados por Deus. Mas não, hoje é tempo de falar de Jesus, de falar de salvação, de falar do amor dele, o amor que ele tem por nós, o amor que faz ele cada dia se aproximar mais de nós. Mas é uma coisa linda você pensar que ele nos amou e nós pecamos tanto, né, a cada dia. Nós mesmo aqui, eu não... Desculpa, mas eu acredito que aqui ninguém seja livre de pecado. Porque ele veio para salvar os pecadores, né? E nós somos os que mais pecamos. Nós estamos aqui pelo menos no caminho, né? Tentando seguir a reta. E mesmo assim as pessoas vêm e te acusam, né? As pessoas vêm e falam mal de você. Mas faça como Paulo, né? Eu sei quem tenho crido. Você sabe quem você crê? Então, não há palavras, não há pessoas, não há impedimentos, aleluia. Mas assim como foi falado no início, é necessário estendermos as nossas mãos. Como estão as suas mãos para o céu? Você está estendendo as suas mãos para Jesus? É fácil, né? A gente estava até comentando hoje com o meu amigo. Tem dias que eu fico pensando à noite: meu Deus, eu não quero pedir mais. Você ficar pedindo, eu, pelo menos eu imagino que na minha cabeça, né? Deus fala: caramba, eu já vem pedir de novo. Vou dar logo essa bênção para ele parar de pedir. E hoje, quando eu estava conversando à tarde com meu amigo, eu conversando e vindo na minha mente assim toda hora, eu estava quase falando de tanto que estava vindo a pergunta: o que queres que eu te faça? E eu fiquei pensando naquilo, eu não estava lembrando dessa passagem que fica lá em Lucas, do século, que Jesus pergunta, né? Eu estava pensando assim: meu Deus, o que queres que eu te faça? O que o Senhor quer que eu faça, mas não é o que eu tenho que fazer. E eu pude perceber que não é errado você pedir. Jesus quer nos abençoar para que o nome dele seja glorificado. Ele quer sim que nós cresçamos nas nossas áreas das nossas vidas. E a palavra veio a mim, né? O que queres que eu te faça, filho? E basta nós lançarmos sobre ele o que nós queremos. Seja na sua área sentimental, na sua área financeira, na sua área profissional. Mas não esqueça da área principal, a área espiritual. Hoje perguntaram para mim. Eu estava conversando com meu amigo, depois eu fui conversar com outro amigo meu e ele perguntou, fez essa mesma pergunta: o que queres que eu te faça? É Deus confirmando, irmãos. Então vamos pedir sim, mas vamos nos entregar verdadeiramente. Vamos adorar aquele que nos ama, aquele que nos amou, aquele que nos ama, aquele que vai nos amar mais. Abra as mãos, estenda elas, deixe que Jesus cure-as, para que você possa profetizar, você possa mandar uma mensagem de carinho, um versículo, uma palavra de conforto, que é isso que vale. Porque se nós não nos ajudarmos, a igreja é isso, é você ajudar o seu irmão
está passando por uma dificuldade, está precisando de uma palavra, não você ficar colocando ele mais para baixo, né? O que Jesus faria no nosso lugar? Coisa linda, né? Aleluia. Coloque de pé. Em nome de Jesus. Quero nesse momento que você feche seus olhos e imagine uma porta difícil de se abrir. Imagine um caminho. E nesse caminho, para você chegar até a porta, tem angústia, tem medo, tem dificuldade, tem aflição, tem preocupação. Imagine também uma palavra escrita nessa porta de um lado ao outro. Essa palavra se chama bênção. Imagine agora a tranca dessa porta. Imagine que você não consegue, você não tem a chave certa ainda para abri-la. Imagine que você está andando e passando por cima de cada palavra que foi dita aqui, passando por cima da angústia, passando por cima da preocupação, da aflição, do desespero, do medo, passando por cima de tudo. Você chega até essa porta. Como foi falado, você não tem ainda a chave para abrir. Existem diversas chaves, né? Eu não lembro agora o nome das outras, mas eu vou falar algumas bem conhecidas. A chave Phillips, chave de fenda, chave estrela. Mas imagine que você não tem essa chave e que a tranca é difícil de se abrir. E assim como a porta tem um nome, a chave também tem. O nome dessa chave é oração. É necessário orar, tirar um tempo, nem que seja de manhã, à noite, à tarde, quando você está indo para o trabalho, é necessário. E imagine que através da oração, através dessa chave, você consiga abrir a porta e você estenda as suas mãos e Jesus te dê a bênção. Mas não pense que você passando por tudo isso, chegando até o outro lado da porta, ficará mais fácil. E não, vai ficar mais difícil. Mas é necessário que nós se prostremos a Ele e agradecemos Ele. Mas, porque se nós não agradecemos, como queremos receber a bênção? Agora eu quero que você adore comigo o que é necessário para seguirmos adiante no caminho com Jesus. Sabe o que é necessário? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos cantar mais um. Todos conhecem esse. Eu gosto bastante desse louvor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante
Pense nisso. Porque se Deus colocou essa palavra para ser ministrada hoje é porque ela tinha um endereço. Ela não torna para Ele vazio. Muito obrigado. As palavras do nosso Senhor.